Imagine viver sua vida inteira sem saber que o planeta esteve a poucos minutos de desaparecer. Nenhum alerta soou, nenhuma notícia foi ao ar, e ainda assim, o fim do mundo quase aconteceu. Essa não é uma teoria conspiratória, nem um roteiro de cinema. É um episódio real, documentado, que ocorreu silenciosamente durante um dos períodos mais perigosos da história humana. Estamos em 1983, no auge da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética viviam em constante estado de alerta, com armas nucleares prontas para serem lançadas a qualquer momento. O medo de um ataque surpresa era tão grande que decisões precisavam ser tomadas em minutos, às vezes em segundos, sem espaço para dúvida ou reflexão. Para evitar ser pega desprevenida, a União Soviética desenvolveu um sistema automatizado chamado OCO. Ele usava satélites para detectar lançamentos de mísseis balísticos americanos a partir do espaço. A promessa era simples: ver primeiro para atacar primeiro. O risco, porém, era confiar completamente em uma tecnologia ainda imperfeita. Na madrugada de 26 de setembro de 1983, esse sistema entrou em alerta máximo. As telas indicavam que um míssil nuclear havia sido lançado dos Estados Unidos. Pouco depois, o número subiu para 5. Alarmes dispararam, protocolos foram ativados e o relógio começou a contar os minutos que separavam o mundo do caos absoluto. O oficial responsável pelo monitoramento naquela noite era Stanislav Petrov. Ele sabia exatamente o que deveria fazer. O procedimento exigia comunicar imediatamente seus superiores, que avaliariam a situação e, muito provavelmente, ordenariam um contra-ataque nuclear em larga escala. A engrenagem da destruição estava prestes a ser acionada. Mas algo não fazia sentido. Petrov analisou a situação com frieza. Um ataque nuclear real não começaria com apenas 5 mísseis. A lógica militar indicava um ataque massivo, capaz de incapacitar o inimigo de uma só vez. Confiar cegamente no sistema significava ignorar essa lógica básica. Diante dessa contradição, Petrov tomou uma decisão que mudaria a história. Ele classificou o alerta como falso, mesmo sem provas concretas. Desobedeceu o protocolo, confiou em seu julgamento e assumiu um risco pessoal enorme. Se estivesse errado, as consequências seriam irreversíveis e ele seria responsabilizado por tudo. Minutos depois, a verdade veio à tona. Não havia mísseis no ar. O sistema OCO havia cometido um erro grave. Os satélites confundiram o reflexo do Sol em nuvens de alta altitude com o calor gerado por lançamentos nucleares. Um fenômeno natural quase foi interpretado como o início do apocalipse. Caso Petrov tivesse seguido o protocolo, a União Soviética teria lançado centenas de ogivas nucleares contra os Estados Unidos. A resposta americana seria imediata. Em poucas horas, cidades inteiras seriam destruídas, milhões morreriam instantaneamente e o planeta entraria em um inverno nuclear sem precedentes. O mais perturbador é que nada disso foi divulgado na época. O incidente foi mantido em absoluto sigilo pelo governo soviético. O mundo seguiu normalmente, pessoas foram trabalhar, crianças foram à escola, sem imaginar que a civilização esteve por um fio, sustentada por uma única decisão humana. Anos depois, com o fim da Guerra Fria e a abertura de arquivos oficiais, a história veio à tona. O próprio Stanislav Petrov confirmou os fatos, e documentos comprovaram o erro do sistema. Historiadores e especialistas passaram a considerar esse um dos momentos mais críticos da história moderna. A confirmação oficial mostrou que o episódio é real, registrado e amplamente estudado. Petrov não recebeu medalhas nem grandes homenagens na época. Ele voltou para casa como um homem comum, carregando o peso silencioso de ter salvado bilhões de vidas sem que ninguém soubesse. Hoje, Stanislav Petrov
É lembrado como o homem que salvou o mundo. Seu nome aparece em livros, documentários e análises sobre segurança global. Ele se tornou o símbolo de como, naquele dia, a intuição humana foi mais confiável do que o sistema tecnológico mais avançado disponível. O mais alarmante é perceber que esse não foi um caso isolado. Durante a Guerra Fria, outros erros técnicos e interpretações equivocadas quase provocaram conflitos nucleares. Sistemas falham, dados enganam e decisões precisam ser tomadas sob pressão extrema, sem chance de correção. Hoje, vivemos cercados por sistemas ainda mais automatizados, inteligentes e rápidos. A tecnologia evoluiu, mas o risco permanece. A verdadeira questão não é se as máquinas podem errar, mas se ainda haverá alguém disposto a questioná-las quando tudo indicar que o pior está acontecendo. A humanidade sobreviveu porque alguém escolheu duvidar. Em uma sala silenciosa, longe dos holofotes, uma decisão contrariou um sistema inteiro. Não foi a tecnologia que nos salvou naquele dia, mas a coragem de um homem comum que decidiu pensar antes de apertar um botão. Se gostou, deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E tchau!